Esse então é o vídeo de apresentação do Amigo Secreto de 2020, já tem 2 anos consecutivos que eu participo, mas ele já existe, tem algumas edições, foi concebido originalmente pela Ângela do Ao Sol no Quintal, mas hoje em dia lá no grupo que a gente mantém no WhatsApp, todo mundo dá uma sugestão, dá um pitaco, diz uma coisa ou outra, então ele meio que caiu sob domínio público, e como forma de apresentação das pessoas, dos canais, de quem está envolvido no Amigo Secreto desse ano, a gente criou essa tag onde cada pergunta, cada categoria está relacionado a um desses participantes e a gente vai sugerir um livro em cima dessa categoria. Então, como eu já sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande porque é muita gente que está aqui, eu vou começar com a primeira categoria, que é a da Bárbara. E a Bárbara sugeriu que a gente escolhesse um livro protagonizado por uma mulher. E aí eu peguei um livro que eu li recentemente e que ele não é só protagonizado por uma mulher. Eu acho que o feminino como um todo é que sustenta essa história, sustenta essa obra. Eu estou falando do Torturado, do Itamar Vieira Júnior. É uma história de 2 irmãs que tem um laço de proximidade muito forte. Eu acho, inclusive, que o primeiro capítulo desse livro, eu até mencionei isso lá no Instagram, ele é o primeiro capítulo mais impactante que eu já li até hoje de todos os livros, assim, que eu recorde, que eu lembre, foi isso que aconteceu quando eu li o primeiro capítulo desse livro. Eu não conseguia mais largar. E ele é um livro muito realista, é uma história muito pé no chão, uma história que se passa ali no interior do Nordeste, supostamente na Bahia, mas ele também carrega um misticismo, uma crença, um caráter um pouco mais simbólico. É uma história muito pesada, mas é um livro muito bonito, não só fisicamente falando, mas é uma história profunda que toca bastante a gente. E o feminino ele predomina aqui com certeza. A segunda categoria é a da Ana Lu, e ela sugeriu que a gente escolhesse um livro que falasse muito, ou seja, um calhamaço. Eu não li muitos calhamaços em 2020, eu preferi pegar livros mais curtos, de leitura um pouco mais rápida, mas coincidentemente eu estou lendo um que vai ser com certeza o meu maior livro de 2020, mas eu estou bem no comecinho dele, mas estou gostando bastante, que é o Na Ponta dos Dedos, da Sarah Waters. Eu não conheço nada dessa autora, né? Foi uma sugestão de alguém que eu não recordo agora quem. Eu achava que era o Rodrigo, do Leia para Viver, mas eu conversei com ele, não foi ele, não recordo ao certo quem foi que sugeriu essa história, mas eu lembro muito que usaram esse argumento aqui, ó, porque foi o livro que deu origem ao filme A Criada, que estava na Netflix, um filme oriental. E eu li a sinopse na época e fiquei apaixonado e muito interessado, então por isso que eu pedi, de parceria com a Rocco. Ele tem lá quase 700 páginas, eu estou ali em, sei lá, tipo 7% do livro. Mas eu estou gostando muito. E o curioso é que ele está me lembrando um pouco o ambiente e o ritmo dos Miseráveis, do Victor Hugo, né? Mas aqui é uma história que se passa na Inglaterra. A Sarah é uma autora inglesa, salvo me engano. Eu acho que sim, ela é britânica. Mas ela tem um quê ali de Victor Hugo. Eu estou sentindo um pouquinho dessa centelha nele, mas Tô bem no início, assim, pode ser que isso mude completamente. A terceira categoria é da Amanda, e ela sugeriu um livro de não ficção favorito. E aí eu escolhi uma biografia, né, que pra mim é uma não ficção, um livro que eu li ano passado, que eu adorei muito, eu não esperava gostar tanto dele, que foi a biografia do Tolkien, do Humphrey Carpenter. Essa biografia, ela é meio que ficcionalizada, então, sei lá, eu tô roubando um pouco talvez. Mas é um livro ótimo, excelente. Eu não esperava realmente gostar tanto de uma biografia assim, porque eu não tenho muito hábito de fazer esse tipo de leitura. Mas a trajetória do Tolkien ela já é incrível por si só. E a maneira como esse autor, esse biógrafo, na verdade, conduziu uma vida que já é incrível, foi fantástico. Então essa leitura flui muitíssimo bem, como se fosse um romance, uma história de um personagem fictício, mas não é uma pessoa real, é o Tolkien que a gente conhece. E tem todo do universo fantástico que ele criou, das línguas, né? Ele tinha essa questão de criar os idiomas, né, que os personagens dele utilizavam nas obras, e é incrível. Super recomendo, então. Além de ser uma edição muito bonita da HarperCollins, é um livro excelente. A quarta categoria é a do Will, e ele pediu uma ficção histórica que se passa na América Latina. Eu pensei que eu fosse ter um pouco de dificuldade nessa categoria, mas quando eu olhei para minha estante, não. Eu tinha bastante opção, mas eu optei pela Resistência, do Julian Fuchs. Eu tive até o prazer de encontrá-lo no evento aqui em Fortaleza. O livro está autografado. E aqui a gente vai conhecer a história de uma família brasileira / argentina,
que sai da Argentina no ápice da ditadura, né, que aconteceu por lá. E eles vieram se refugiar aqui no Brasil, mas essa é uma história do irmão adotivo desse narrador. E a visão então desse filho caçula a respeito de tudo aquilo que eles estavam vivenciando, do contexto político, do momento muito conturbado, não só nas ruas, né, da cidade que eles viviam na Argentina, não recordo ao certo se era Buenos Aires, mas também o clima tenso que ficava dentro de casa. E ele fala muito desse irmão adotivo. Então é uma história que fala de dois contextos distintos que se mesclam e que de certa forma se unem com a história do Brasil. Então eu recomendo muitíssimo A Resistência, do Julian Fuchs, um livro super fino que você lê super rápido, mas é super forte também. Na sequência vem a categoria da Ângela, que é um livro que fala sobre psicologia. E aqui eu poderia sugerir vários livros de psicologia que eu tenho na minha estante, porque eu também sou psicólogo, mas eu não queria fazer uma leitura, aliás, uma sugestão de um livro técnico. Eu queria uma coisa um pouco mais acessível, mas que remetesse sim à psicologia. E eu tenho vários e vários títulos aqui que caberiam tranquilamente também nessa mesma questão. Mas eu optei por um livro que eu li, inclusive, num grupo que eu fazia parte até um tempo atrás, de psicólogos que se reuniam para discutir certas temáticas de livros que a gente lia durante o mês. E eu recordo que esse foi um mês que teve bastante conversa, bastante discussão, tiveram vários insights, e foi assim uma das conversas mais ricas que a gente teve, que foi o Fome, da Roxane Gay, uma autobiografia do meu corpo. Aqui ela fala do processo dela de amadurecimento enquanto mulher, enquanto negra, enquanto uma pessoa obesa, uma pessoa que foi violentada ainda na infância. Então é um livro pesado, tem vários gatilhos, mas dá para tirar muita coisa interessante daqui. A gente fala de corpo, fala de imagem, fala de preconceito. Ela também é homossexual, então tem muito assunto delicado sendo tratado aqui, mas com muito cuidado, com muita atenção, e é dessa forma que a leitura deve ser feita. Eu super recomendo esse livro para todo mundo. Eu gosto muito de utilizar os exemplos que tem aqui para tratar de assuntos no meu trabalho, no dia a dia, com amigos, enfim. Mas eu faço essas ressalvas de que tem alguns gatilhos aqui, então leia com esse sobreaviso. A sexta categoria, que fala do Felipe, ela me deu um pouco de trabalho, porque o Felipe pediu um livro sobre música ou outras expressões artísticas. Mas dando uma olhada rápida na minha estante, eu encontrei um que fala muito bem disso. Mas não é um livro que eu tenha gostado. Mas como todo mundo que assiste aqui esses vídeos possivelmente não tem um gosto exatamente igual ao meu, pode ser que ele seja interessante para alguém, pode ser que tenha muitas pessoas que estejam vendo isso que adorem esse livro. Eu estou falando do Só Garotos, da Patti Smith. Aqui então a gente vai conhecer um pouco da história dela e do Michael, né? Michael Hawthorne, se eu não me engano. Robert Mapplethorpe, na verdade. A história dessa artista, né, da Patti, que é uma cantora, ela também estava envolvida em fotografia, e o livro inteiro contando a respeito desse processo de autoconhecimento dela junto com o namorado, de como eles produziam arte naquele período. O livro tem muitas imagens, tem muita coisa que remete àquele ambiente, àquele contexto, da vida dos dois, mas também da vida artística daquela cidade. Então eu acho que para quem curte esse tipo de história, para quem é fã inclusive dela como cantora e quer conhecer um pouco mais do passado e da trajetória, é um prato cheio, assim. Você consegue encontrar realmente pedaços incríveis da história dela sendo factuados aqui, né, em registro de fotos e textos, e ela própria contando. Mas assim, me soou na época uma história um tanto quanto parada, monótona, por isso eu não gostei tanto assim dessa história, mas fica a recomendação, caso você curta esse tipo de texto, Só Garotos é uma pedida boa para você. A sétima categoria, que é uma sugestão da Nath do Redemunhando, ela me deixou bem feliz porque ela me lembrou de um livro que eu adoro, que eu já li várias e várias vezes, que eu quero ler de novo, por muitas e muitas vezes na vida, que é um livro com pano de fundo histórico ou filosófico, e aí eu segurei na questão do filosófico, né? E eu queria sugerir A Insustentável Leveza do Ser, que eu tenho certeza que eu já falei aqui várias vezes sobre ele. Eu adoro essa história, adoro os casais, as pessoas que tem aqui, adoro a maneira como Kundera conduz
e mescla essa narrativa com pensamentos, com reflexões, com filosofia, com psicologia. Ela não está ali realmente como algo teórico, mas você consegue assimilar esse conteúdo. Se você tiver essa sensibilidade, se você tiver um pouco mais aberto a isso, você consegue captar outras nuances que de repente você nem notou na primeira vez em que você o leu. E ele sabe fazer isso muito bem, é incrível a história. Além de ser muito interessante, eu vejo muita gente reclamando que é um livro parado, que é um livro monótono, talvez até com um discurso parecido com o que eu usei para falar, né? Para falar mal, na verdade, para dizer porque eu não gostei de Só Garotos. Tem muita gente que usa um discurso similar aqui na Insustentável. Por isso que eu digo que tem gente que pode gostar ou não, né, do Só Garotos, assim como tem gente que gosta ou não da Insustentável Leveza do Ser. Eu particularmente adoro essa história. E eu recomendo muitíssimo ela a todo mundo. Eu tinha muito receio quando eu fui ler a primeira vez de que eu não fosse conseguir absorver tudo, que eu não fosse conseguir assimilar, que fosse um livro chato. Eu tinha esse receio, eu tinha esse medo, mas eu fui completamente arrebatado por essa história. Eu acho que eu já li 3 ou 4 vezes esse livro e eu não me canso. Eu tenho essa edição aqui, mas talvez eu adquira depois aquela outra da companhia, que é em capa dura, que eu acho muito linda. E eu tenho outra edição bem antiga que o Tadeu, ele me deu a versão dele, né, a edição dele há muito tempo atrás, então é um livro que eu tenho várias edições aqui em casa. Mas é ótimo, é um dos meus favoritos da vida. Leiam com Dera, por favor. A 8ª categoria, que é a da Jéssica, é um livro latino-americano que lhe marcou. E esse, com certeza, já me veio na memória, que é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, um autor argentino. E esse, para quem não sabe, é o livro que deu origem à incrível série Lost. Tem muita gente aí que fala que o Senhor das Moscas deu origem, né? Sim, remeteu um pouco ali à história do Senhor das Moscas, mas aqui está a base, aqui está o suprassumo do que é Lost. Então, se você gosta de Lost, lê esse livro, você vai gostar também. Inclusive está aqui na orelha, né, essa explicaçãozinha que eu dei. Aqui é uma ficção científica de um fugitivo venezuelano que ele vai se abrigar nessa ilha como uma forma de se sobressair ali, digamos, do julgamento dele, né? Ele foi penalizado por um crime que ele cometeu e como rota de fuga ele se encontra nessa ilha, mas lá ele vai se deparar com uma série de acontecimentos super estranhos. Tem umas pessoas vivendo lá que ele não entende como é que aquela vida acontece, por que essas pessoas fazem o que fazem. Ele encontra construções muito estranhas também naquele lugar. E aos poucos ele vai se aproximando, ele vai se encontrando, né, com esses personagens. E a gente vai descobrindo junto com ele o que é que está se passando, o que é que está acontecendo naquela ilha. É um livro super fininho, mas é bem profundo, assim, tem muita coisa sendo discutida aqui. E é ótimo, eu adoro demais essa história. É outro tipo de leitura que eu quero reencontrá-la daqui a uns anos. E eu acho a capa super interessante, super instigante. A Invenção de Morel é uma recomendação certeira. A 9ª categoria é uma sugestão do Moisés. Ele pediu um livro de terror e aí ele me lascou porque eu não leio terror. Eu leio pouquíssimo, quase nada de terror. Mas aí eu lembrei que eu li um livro que inclusive ele me emprestou, que é de contos de terror, que obviamente é do Edgar Allan Poe. Mas eu li numa edição, aqui eu tenho, aqui é outra edição, porque eu cheguei a comprá-la, mas foi exatamente esse mesmo livro que eu li, do Moisés, há muitos e muitos anos atrás. Eu não tinha nem canal ainda, eles também não tinham canal ainda. E eu li naquela edição da Companhia de Bolso, né, que é a mesma dessa daqui, do Kundera. E eu lembro que eu gostei muitíssimo de quando eu li aqueles contos. E eu comprei essa outra para revisitar depois de muito tempo. Isso já tem, sei lá, uns 6 anos, mas eu nunca nem abri essa daqui. Mas eu acho linda essa edição da Companhia. E olha, tem até um marcadorzinho de fantasma da tag aqui dentro. A folha de guarda é lindíssima também. Mas enfim, a minha resposta para essa tag de livros de terror são os contos do Poe. A do Fernando é um livro clássico inesquecível. E eu tenho vários clássicos inesquecíveis aqui na minha estante, mas eu resolvi pegar esse daqui, que eu amei. Eu amo essa história, eu amo o filme, eu amo tudo relacionado a isso. O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Eu adoro essa capa aqui da Penguin, mas eu adoro mais ainda aquela edição da Antofágica que foi lançada mês passado. Eu tô louco nela, mas tá muito cara, eu não vou comprar agora. Mas eu adoro essa história. Super cinematográfico que o Fitzgerald consegue fazer aqui. Você visualiza claramente as cenas acontecendo, é tudo muito colorido, é tudo muito pomposo.
mas sem ser pedante, né? O Gatsby é um mundo de riqueza, de luxúria, de poder, de muita bebida, muita festa. E pode parecer que rola um pedantismo ali, que talvez você não vá se identificar com os personagens, porque é uma realidade completamente diferente da nossa, mas a gente está falando de sentimentos aqui, sentimento é universal. Então a relação que ele tem com a Daisy, o sentimento que ele nutre pela Daisy, que a Daisy não corresponde, e o Nick, que é o primo ali, meio que equilibrando ou sendo o nosso narrador um pouco mais distante, né, com a distância que garante uma segurança maior para ele para analisar e dar explicação ou expor os fatos de maneira um pouco mais clara e não tão contaminada, digamos assim, por um ou por outro, porque ele é muito amigo do Gatsby, mas ele é primo da Daisy, mas eu sinto essa imparcialidade nele. E a história é incrível, a história inteira é encantadora, é tudo muito bem amarrado, não tem nenhuma ponta solta. Eu gosto muito do início, da execução, da condução, do final. Eu acho uma obra perfeita, então super recomendação, O Grande Gatsby, seja nessa edição aqui da Penguin, que eu gostei muito, ou da Antofágica, que tá a coisa mais linda e que um dia eu ainda vou ter. A 11ª categoria, que é a da Lili, que é um livro com temática de racismo, e esse eu também tenho um monte aqui na minha estante. Mas eu não podia não falar de Chimamanda Ngozi Adichie, maravilhosa, e esse livro dela, inclusive, é um livro de contos. E talvez seja o único livro de contos que eu ame todos. Porque livro de conto, crônica, é aquele tipo de coisa, né? Tem uns que são muito boas, outros que não são tão boas assim. Mas nesse, é incrível o que ela consegue fazer, porque todos são fantásticos. Eu acho, inclusive, que cada conto que tem aqui dentro, acho que são 9 no total, dariam ótimos romances. Se ela desenvolvesse um pouco mais, tranquilamente viraria um romance assim que venderia horrores. Mas é incrível o que ela consegue fazer aqui com poucas páginas. Dá tanta profundidade para o conteúdo que ela aborda. Ela fala não só de racismo, né, que foi o quesito da Lilica, mas ela fala de imigração, fala sobre preconceito com egressos do sistema penal, fala a respeito do próprio sistema penal lá da Nigéria, fala de política, fala sobre... Nossa, tem tanta coisa sendo discutida aqui dentro. E tem tanto tempo que eu li esse livro, mas eu ainda consigo manter muita coisa dele comigo. E olha que eu esqueço super fácil as histórias que eu leio. Mas esse realmente ficou muito. Então a recomendação que eu faço para livro que fala de racismo, No Seu Pescoço, da Chimamanda. A 12ª categoria, que é a do Humberto, é uma categoria que é a cara dele, né? Um livro nacional contemporâneo inesquecível. E eu não podia não falar, vocês já sabem até do que eu vou dizer aqui. Eu acho, inclusive, que muita gente que está fazendo esse vídeo aqui pro Amigo Secreto está usando esse exemplo, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Um livro super curtinho, mas que ele está totalmente marcado aqui. Tem muita anotação que eu fiz também. É lindo, é arrebatador, é doloroso, é muito impactante, mas é incrível o que ela consegue fazer com tanta delicadeza, com tanta sutileza, mas ele tira o chão da gente. Eu não quero nem falar mais da história em si, que eu acho que é entregar muito, mas se dedique, se deixe, né? Se dê essa experiência, se permita ser arrebatado também pelo Peso do Pássaro Morto. É uma das coisas mais incríveis que eu li nos últimos anos. A 3ª categoria, que é a do Darwin, é a única que não é pra gente indicar o livro nem nada. Ele pede que a gente conte como a gente organiza a sua estante. Eu simplesmente não sei como eu organizo minha estante. Eu vou colocando, eu vou metendo ali os livros onde cabe, quando não cabe. Eu boto aqui nessa mesinha e quando essa mesinha não suportar mais, eu não sei o que eu vou fazer. Eu já vendi um monte de livro, já doei um monte de livro também para a biblioteca daqui. Eu já fiz de tudo. Eu já vendi, já troquei. Não sei o que eu faça mais. A estante está toda envergada aqui, então a minha organização é baseada em espaços que eu posso socar os livros. Mas se eu faço alguma coisa de organização, aqui em cima eu tenho tag nessa fileira aqui. Eu tento colocar todos os livros da tag aqui. Aqui em cima livros em série ou um pouco mais grossinhos. Então tem a Guerra dos Tronos, tem a trilogia Milênio, Harry Potter está aqui. Aqui é a caixa que eu ganhei no passado do Amigo Secreto, que foi a Vratatá que me deu. Ali em cima tem outras coisas que não são de livros, mas tá ali. Tem HQ aqui em cima. E aqui os livros da tag. Aqui embaixo eu tento colocar por autor. Então eu tenho o Karov aqui do lado.
E em algum momento aqui, porque eu não estou enxergando, vai ter também Saramago, vai ter Walter Hugo Mãe, aqui são os da Rádio Londres. E lá embaixo, tem mais 2 prateleiras para baixo, que tá tudo misturado, que não tem ordem, não tem organização nenhuma. É onde tem espaço eu estou metendo o livro, e agora eu estou colocando aqui nessa pilhazinha na mesa. Depois eu vou colocar aqui no chão e daqui a pouco eu estou soterrado de livro e aí eu paro com tudo porque eu não vou poder mais me mexer dentro do quarto. A 14ª categoria é a minha, né, que foi quem sugeriu, na verdade, essa categoria, ela, né, que disse, Hilário, a tua categoria tem que ser essa, foi a Bárbara. E é um livro que contém bafões familiares, porque eu adoro bafões familiares. Eu mencionei isso no livro que eu vou indicar, inclusive teve uma pessoa que assistiu o vídeo e comentou assim, ué, por que tu não faz então um vídeo sugerindo livros com bafões familiares? E eu vou fazer isso um dia. Vou fazer, eu adorei essa ideia. Se você estiver vendo esse vídeo agora, eu não perdi a sua sugestão, eu vou colocar ela em prática mais pra frente. Mas já vou iniciar com essa categoria aqui, que foi a Bárbara, que me indicou colocar para mim mesmo essa categoria. E eu vou sugerir 2 livros, não um só, né, que contenham bafões. E tinha que ter um italiano e tinha que ter a Natalia Ginzburg, com o léxico familiar. Aqui é a história da família dela. Ela fala de todo mundo, do pai, da mãe dela, do marido, dos irmãos. Era uma família muito louca, assim, no contexto ali da Segunda Guerra, do período entre guerras, na verdade, entre as 2 guerras. E ela fala primeiro com uma pureza e com uma criticidade, assim, bem evidente, porque ela começa a história, ela criancinha e depois ela já adulta. E é muito transparente, assim, ela fala tudo aquilo que o pai dela dizia. E a gente acha o pai dela uma pessoa super estranha, um cara muito racista, muito preconceituoso. A gente tem uma antipatia por ele no início, mas a gente vai transformando aquela antipatia por alguma outra coisa que eu não sei muito bem o que é até o final, porque a gente vai conhecendo a dinâmica daquela família, né? Todo esse léxico aqui que forma essa família, ele vai sendo compactuado com a gente vai entrando aos poucos, então a gente começa a se apegar a tudo ali, né? A mãe dela é uma rocha, é uma coluna que sustenta aquela família. Os irmãos, cada um era mais louco que o outro. Então, assim, é uma história que ela não é engraçada, mas ela tem um certo humor. Ela não é totalmente pesada, mas a gente sente uma carga ali muito evidente. E é uma casa aberta com paredes transparentes e a gente ali compactuando daquilo tudo. A gente começa a fazer parte desse grupo pequeno de pessoas. E acontecem vários bafões ali. E eu poderia sugerir até outros dela, como, por exemplo, Todos os Nossos Ontens, que é excelente, que saiu pela Tag esse ano ainda, inclusive. Mas o outro que eu vou indicar também na mesma categoria de bafões é um livro da Tag que pouca gente fala, muita gente odeia, inclusive, mas eu não quero deixar essa história morrer porque eu sou apaixonado por essa história, que é o Nada, da Carmen Laforet. Eu acho que ela é espanhola. E é um livro que fala de absolutamente nada, né? Como o título sugere, não tem nada acontecendo aqui. É a história de uma menina que ela vem do interior da Espanha e vai morar na casa da avó em Madrid. E lá ela começa a interagir com os tios que ela não conhecia. E ela tem uma tia muito estranha que se chama Angústia. Eu adoro esse título, esse nome para ela, eu acho super sugestivo. E a história da Angústia é muito interessante. Tem outros tios também, primos que ela vai conhecendo. A gente tem um lance com a empregada e um cachorro. É uma história também que é super profunda, que aparentemente não acontece absolutamente nada, mas tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, leia com paciência, leia com calma. Leia de peito aberto. Eu adoro essa história, eu recomendo para muita gente. É um livro que saiu pela Alfaguara há um tempo atrás, mas eu acho que esgotou. Eu acho que é mais fácil você conseguir pela Tag. E tem um monte de gente se desfazendo dele, porque não gostaram mesmo da história. Então, se você encontrar esse livro pela estante virtual, pelo Scooby, pegue e se deixe ser levado por essa história da Carmen. Eu adoro. Me deu até vontade de pegar ela aí de novo. A 15ª categoria é da Camila, do Viajando. É um livro com uma cultura diferente da sua. E aí eu não tive como não escolher um livro que eu li recente, que é O Paraíso e o Inferno. Um livro que se passa na Islândia. Um livro onde tem muita neve, onde tem muito frio, e eu moro em Fortaleza, então é o completo oposto da minha cultura. Mas mesmo assim como eu comentei em algum outro livro que está aqui dentro, não recordo qual, a questão do sentimento ela permanece, é universal. Então tudo que tem aqui são coisas que a gente também vive no calor de Fortaleza. Enquanto eles estão aqui no frio da Islândia, morrendo literalmente de frio, uma história de 2 amigos, um cara mais velho e um garoto,
Acontece uma coisa muito grave entre eles dois, e por conta desse fato, um deles tem que sair do povoado e migrar para outra cidade para alcançar um determinado objetivo que ele toma como meta da vida dele. E ali ele vai se deparar com a temática da morte, com a temática do suicídio, com a temática da perda. Eu acho que eu comentei no Instagram também que era um livro que falava muito a respeito de perdas, né? De diversos tipos de perdas que a gente tem. A perda da família, a perda da pessoa que a gente gosta, a perda do amor, a perda de um membro, a perda de uma função do corpo, como a visão. E ele faz isso com uma poesia muito grande, né? Esse cara, o John Kalman Stephenson, eu pesquisei e eu descobri que ele tem uma produção imensa com poesia. E isso daqui é o primeiro livro de uma trilogia, que infelizmente não tem o restante aqui no Brasil ainda. Companhia, por favor, se manifeste a respeito disso. Mas a poesia também existe aqui dentro. É uma prosa com muita poesia, inclusive me lembrou muito o Walter Ugumãe. E no início do livro eu cheguei a pensar que esse cara realmente era muito melhor do que o Walter Ugumãe em termos de poesia em forma de prosa. Mas aí da metade para o final eu lembrei do porquê que eu gosto tanto de Walter Ugumãe. Então ele aqui ficou em segundo lugar em termos de poesia em forma de prosa. Não sei se ficou claro isso, mas é isso. A 16ª categoria, que é do Rodrigo do Leia para Viver. Um livro de um escritor japonês, uma categoria que é a cara dele também, e eu escolhi o Querida Kombini, da Sayaka Murata. Uma história super curta, super linda, super fofinha, mas super pancadinha também. Assim, se você ler essa história com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que não é tão bonitinho, não é tão nhenhenhen, tão rosinha como tá aqui, não. Não tem a querida aqui, é só mesmo para ilustrar. Uma mulher, não diria de meia idade, ali na faixa dos seus 30 e poucos anos, que é vendedora de uma loja, tipo as nossas lojas de conveniência de posto de gasolina. Mas a família acaba colocando muita expectativa em cima dela, acaba criticando muito essa escolha dela em fazer a mesma coisa por tanto tempo, e ela aparentemente não cresce profissionalmente, ela não tem um ganho financeiro, mas ela não está nada preocupada com isso. Ela quer apenas trabalhar e viver e continuar existindo. Ela está super confortável com tudo. Mas as pessoas esperam coisas dela. Mas nem sempre a expectativa do outro é a sua. Então é isso que fala esse livro, né? Ela não é casada, ela não tem nenhum relacionamento, e a partir do momento em que ela encontra uma outra pessoa igual a ela, que pensa muito parecido com ela, aí a história muda completamente. O cenário inteiro vai mudar. Aquela apatia que ela parece ter no início, ela vai tomar uma outra forma, outra roupagem. E é uma história muito bonitinha e que diz muita coisa. Então leiam Querida Kombini, da Sayaka Murata, um livro japonês. A 17ª categoria é da J.J. Plufts, que é uma ficção científica ou fantasia para onde você gostaria de fugir. E aqui eu vou pegar um livro que eu já mencionei aqui, que seria A Própria Invenção de Morel. Vivendo num mundo conturbado como a gente está agora, politicamente, em termos de Brasil, com a crise de saúde feita que a gente está vivendo, eu adoraria ficar nessa ilha onde esse cara aqui viveu, e quem sabe nem sair de lá, ficar por lá mesmo. Eu acho que seria esse aqui o lugar que eu queria me refugiar e talvez nem voltar. São essas as categorias, né, que são 17 no total. A 18ª é dar dicas do meu amigo secreto, né? Eu já estou com 30 minutos de vídeo. Vou tentar transformar isso em 20. Que Deus me ajude. As minhas dicas são as seguintes. O meu amigo secreto é uma pessoa que também eu sigo desde que o Booktuber existe. Na verdade, desde quando eu, né, comecei a consumir esse tipo de conteúdo. E é uma pessoa que eu admiro bastante por conta da espontaneidade. Eu gosto muito da forma como esse meu amigo aborda os assuntos que ele trata nos vídeos. É uma maneira muito única. E vocês vão concordar comigo quando vocês descobrirem de quem que eu estou falando. E eu admiro muito esse meu amigo por conta até de outros empreendimentos que ele mescla, né, junto ali com apenas falar de livros. Porque não é apenas falar de livros. Quando você assiste os vídeos que estão lá no canal desse meu amigo secreto,
você percebe que é muito além do que uma mera resenha. Em resumo, o que eu quero dizer é que é um canal muito rico, onde você pode encontrar absolutamente tudo. Tags, listas, discussões. Então é uma pessoa com certeza multifacetada, e que tem com certeza a minha admiração desde a época em que eu a conheci, né, anos e anos atrás. E agora que a gente está um pouco mais próximo por conta do grupo que a gente criou no WhatsApp, essa admiração permanece a mesma e até aumentou, inclusive. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome dessa pessoa, né, lá no meu e-mail, que a gente fez o sorteio pelo e-mail. E eu espero muitíssimo que você tenha gostado dos presentes que eu enviei. Eu mandei um livro que eu já li, que eu adoro essa história. E mandei um outro que eu quero muito ler, mas que eu quero saber a sua opinião, porque eu ainda não tive a oportunidade de comprá-lo. Mas são presentes assim que são do coração mesmo, são coisas que eu gostaria de ter na minha estante. Um eu tenho, mas o outro eu gostaria de ter. E eu também queria que você tivesse, né? Por isso que eu mandei para você esses 2 títulos. Então, se você quiser saber quem é, né, você aguarda que daqui a algumas semanas, alguns dias, né, vem o vídeo de revelação. Ou pode tentar descobrir quem que é essa pessoa pelas dicas que eu dei. Coloque nos comentários lá quem que você acha que é. Quem sabe você não acerta. Queria agradecer a todo mundo, né, que está participando do Amigo Secreto. É ótimo fazer parte desse grupo junto com vocês, é super divertido, muito embora às vezes eu nem fale muito, mas eu acompanho tudo que vocês colocam lá. Vou só reforçar, os links estão lá embaixo do canal de todo mundo que está participando. Você pode visitar e ver as respostas que eles deram, né, para as perguntas que a gente criou aqui. Visita lá e acompanha e tenta descobrir também quem me tirou. É uma informação importante. Quero ver quem que descobre pelas dicas. E é isso. Faz algum outro comentário caso você queira. Obrigado por ter assistido. As redes sociais também estão lá no box da descrição. E até mais.